Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e eu não preciso nem dar muitas explicações ou fazer muito suspense, porque todo mundo já sabe, né, que esse episódio é a parte 2 do caso do Gregory Villemin, Alexandre. É verdade, Marcela. E teve uma coisa que eu não comentei. A gente conhecia esse caso por causa do documentário do Netflix. Sim, eu já conhecia antes. Eu me aprofundei vendo o documentário do Netflix. A gente viu anos. Você... acho que foi 2020, 2021. Acho que foi antes do Netflix começar a fazer todos os documentários iguais. É um documentário maravilhoso, mas ele é bem focado na parte da imprensa. Sim, como a imprensa tratou a família, como a imprensa tratou os pais. É bem focado nessa parte, entendeu? É bem interessante. Quem quiser entender melhor um pouco o caso e principalmente como a mídia, né, deu as notícias e acompanhou todo esse caso na época, é muito bom. Mas eu vou te falar que a parte que você explicou sobre a história da família do pai do Gregory não estava no documentário, né? Não. Tem bastante coisa que ficou de fora no documentário, porque realmente o personagem principal é um dos jornalistas, né? Sim, sim. Então ele é bem focado pra esse lado mesmo. Nas coisas que ele fez, né? É. Só que é interessante, tendo esse histórico que você contou, pra mim contextualiza, por exemplo, o pai falando que ia matar e foi lá e matou. Entendeu? Porque era uma família em que coisas assim aconteciam. Era normal, né? Me parece normal resolver essas coisas. Era uma família veterana de guerra. Era o pai do cara, o avô do cara se matou. No outro lado da família, o cara abusou da filha. E aí o filho foi lá e resolveu batendo nele. Então, assim, é uma coisa que... A violência tá muito presente ali naquela família. Exatamente. Então, assim, sabendo disso, eu acho até que você não fica tão surpreso quando você descobre que o Jean-Marie foi lá e matou o... Qual era o nome? Bernard Laroche. Bernard Laroche, porque ele acreditou que era o assassino e que saiu impune. Sendo que você vê no documentário, parece uma grande surpresa. Veio do nada, entendeu? É verdade. Mas falamos bastante, né? A Marcela falou, essa aqui é a parte 2. Volta pra ver a parte 1. Eu pedi pra todo mundo prestar atenção. Continuem prestando atenção. Mas eu também quero falar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui é feito com a ajuda dos nossos queridíssimos apoiadores, que fazem com que esse programa continue existindo do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês estão ouvindo. Se vocês aproveitaram esse episódio, é graças a esses apoiadores. Quero até fazer uma menção aqui à nossa apoiadora Natália, que desenhou um mapa genealógico da família, que foi muito bom. Eu sempre quero isso, nesses casos eu nunca tenho. E foi uma apoiadora que resolveu isso pra mim. Apareceu, fez o desenho com a árvore genealógica da família. E olha, uma árvore genealógica complexa, porque, né, tem a filha barra esposa, que é esquisito. Mas, né, gente, vira apoiador do Detetive do Sofá, vai na Aurelo, vai no Apoia-se, procura o Detetive do Sofá, vire nosso apoiador e seja nosso amiguinho, certo? Certo. Agora sim, já falamos demais, não sei quanto que eu vou tirar disso. Me fala o que mais que tem para ser contado sobre Gregory Villemin, Petit Gregory. Bom, vocês devem se lembrar que o episódio passado terminou depois que eu falei sobre a suspeita e a acusação contra o Bernard Laroche. E que depois que ele saiu da prisão, ele foi assassinado pelo Jean-Marie Villemin, o pai do pequeno Gregory. Tem quem ache que as ações do Jean-Marie foram justificadas, afinal ele perdeu o filho de 4 anos e o principal suspeito, membro da própria família dele, estava em liberdade. Mas contra o próximo suspeito do juiz Lambert e dos investigadores, o Jean-Marie não exibiria esse tipo de comportamento. Pelo contrário, o novo suspeito era alguém que ele tentaria proteger de todas as formas. A esposa dele e mãe do Gregory, Christine Villemin. O assassinato do Bernard Laroche ocorreu alguns dias após a apresentação dos relatórios iniciais dos peritos em caligrafia, novos peritos nesse caso, porque não sei se vocês lembram, mas os peritos foram desclassificados.
E esses novos peritos atribuíram a carta reivindicando a responsabilidade pelo crime a Christine Villemin. Então, ela deixou de ser considerada uma vítima no caso e passou a ser a principal suspeita de assassinar o próprio filho, o Gregory. A divulgação desses relatórios pode inclusive ter sido o gatilho para as ações do Jean-Marie contra o Bernard. Ele achou que agora estão indo até atrás da minha esposa e o cara que eu acho que matou com certeza vai sair livre. Pois é. No início de abril de 85, a Christine, que estava sozinha, já que o Jean-Marie foi preso pelo assassinato do Bernard e ainda estava grávida do segundo filho, deixou a vila de Lepinge e foi morar um tempo com a avó dela em Petit-Mont. Realmente, ela não tinha por que ficar em Lepinge, que era uma vila dominada e contaminada pela família do marido. Ela própria não tinha ninguém ali. Depois que a Christine deixou a vila, começaram a circular os rumores de que ela poderia ser o Corvo e a assassina. Inclusive, 4 mulheres, colegas de trabalho da Christine, procuraram a polícia para dizer que a tinham visto na agência dos Correios na tarde da tragédia. Será então que tinha sido a Christine que enviou aquela carta às 17h15? No dia 5 de julho de 85, o juiz Lambert acusou a Christine Villemin de assassinato e colocou-a em prisão preventiva. As provas contra ela eram um novo laudo pericial de caligrafia que a designava como possivelmente o Corvo, além do questionamento do seu paradeiro no dia do crime pelas colegas de trabalho, e o pedaço de corda, idêntica às cordas usadas para amarrar o Gregory, que foi encontrado no porão da casa do Jean-Marie e da Christine Villemin. Além disso, a Christine também foi a última pessoa a ver o Gregory vivo e teria a melhor oportunidade de cometer o crime, segundo o juiz. Em 5 de julho de 85, no mesmo dia em que ela foi colocada em prisão preventiva, a Christine, grávida de 6 meses na época, iniciou uma greve de fome para protestar contra a acusação e a prisão. O Jean-Marie, na outra prisão pelo assassinato do Bernard, também começou uma greve de fome para apoiar a esposa. 11 dias depois, em 16 de julho de 85, a Câmara de Acusação de Nancy, seguindo instruções do promotor que observou a insuficiência dos motivos para a prisão da Christine e também apontou a fragilidade das acusações contra ela, ordenou a sua libertação e seu retorno à liberdade provisória. Mas as acusações contra ela seguiriam em frente e a Christine ficaria sob supervisão judicial. Em 9 de dezembro de 86, o Tribunal de Nancy encaminhou o caso da Christine para o Tribunal Criminal de Vosges. Ou seja, apesar da fraqueza das acusações feitas contra ela, era bem provável que a Christine iria a julgamento. Seguindo o conselho dos seus advogados, ela recorreu ao Tribunal de Cassação. Lendo essa decisão de 9 de dezembro de 86, que remeteu a Christine ao Tribunal Criminal, a participação dela no crime foi sugerida não por elementos materiais, e sim por deduções do juiz Lambert. Aquele juiz. Juiz Lambon. Entre essas razões estavam o fato da Christine ter tido, segundo o juiz Lambert, tempo suficiente para se deslocar entre a sua casa e o local onde o Gregory foi colocado no rio. Esse período de tempo de poucos minutos entre a hora que a Christine saiu da casa da babá com o Gregory e a hora que ela foi vista pelos vizinhos perguntando se alguém tinha visto o menino, foi assumido como abrangendo uma viagem de cerca de 12 quilômetros até o município de Docelles, em pequenas estradas rurais, a morte da criança, a sua amarração com as cordas e o seu lançamento no rio. Claro que isso torna o cenário bastante implausível, né? A Christine teve muito pouco tempo para ter feito tudo isso. Outra razão citada como evidência de que a Christine poderia ser a assassina
era o fato de que, de acordo com a agenda da Christine Villemin, ela estava disponível para fazer certas ligações anônimas recebidas pelos sogros. Mas a investigação da polícia judiciária parece ter esquecido um número significativo de ligações que a Christine não poderia ter feito porque ela estava no trabalho. Além disso, muitas páginas do caderno em que os sogros da Christine, o Albert e a Monique, anotavam a data, a hora e o conteúdo das ligações anônimas, desapareceram durante a investigação. Mas a cereja no bolo para a acusação era a perícia da caligrafia que atribuiu as cartas anônimas, incluindo a carta reivindicando a responsabilidade pelo crime, a Christine. Vocês sabem que a forma como as amostras das letras das pessoas foi coletada inicialmente foi muito duvidosa. E vários dos especialistas consultados descartaram a Christine logo de cara. Já o especialista que concluiu que a letra poderia ser dela o fez com reservas significativas, ou seja, sem ter tanta certeza assim. O juiz Lambert era uma pessoa muito influenciável e ele foi visto mais de uma vez jantando com os advogados do Bernard Laroche, antes mesmo do Bernard ser assassinado, enquanto ele ainda era o principal suspeito. Ficou bem claro para mim que a Christine foi jogada aos leões porque o advogado do Bernard estava procurando outro bode expiatório e ele influenciou o juiz Lambert. Em 87, a Christine passou por uma acareação com as colegas de trabalho, aquelas 4 que disseram que viram a Christine nos Correios. Nessa acareação, a Christine afirmou na cara das mulheres que elas estavam enganadas. As colegas de trabalho, então, deram uma descrição das roupas que a Christine estaria usando nos Correios. Mas as roupas descritas pelas colegas não eram as roupas que a Christine estava usando no dia do crime, e sim as roupas que ela usou no dia anterior. A Christine e os advogados dela já vinham dizendo que as mulheres tinham se confundido e que a Christine, de fato, tinha estado nos Correios no dia anterior para enviar um cheque. O destinatário desse cheque foi localizado e o cheque tinha a data de 15 de outubro. Realmente era o dia anterior do assassinato, e isso comprovava o que a Christine falou. Infelizmente, o destinatário já tinha jogado fora o envelope em que o cheque chegou. Então, o selo com o carimbo e a data de postagem não foi recuperado. Mas eu acho que é bem óbvio que a Christine estava falando a verdade e que ela não foi no correio no dia da morte do filho. Em retrospecto, a acusação da Christine Villemin é frequentemente analisada como resultado de uma combinação de circunstâncias independentes dos elementos da investigação em si, como as disfunções da investigação inicial, em que vários elementos incriminatórios contra o Bernard Laroche foram enfraquecidos ou anulados por razões processuais. O juiz Lambert teria abandonado essa linha de investigação do Bernard Laroche e transferido oportunisticamente as suas suspeitas para Christine Villemin, esperando apagar os erros do início da investigação. A rivalidade entre a polícia judiciária e a gendarmeria também teve influência nessa decisão de acusar a Christine. A gendarmeria foi inicialmente responsável pela investigação e pela acusação do Bernard Laroche. Quando a polícia judiciária entrou na história, eles resolveram investigar outra pessoa, porque eles não queriam dar continuidade ao trabalho da gendarmeria. É algo parecido com o que aconteceu no caso Evandro, do Projeto Humanos. Eram 2 polícias em conflito tentando mostrar que uma era melhor do que a outra. Os jornalistas também foram, em grande parte, responsáveis pelo que aconteceu com a Christine, já que a imprensa começou rapidamente a privilegiar a teoria da culpa dela, que era bem mais sensacionalista. Coisas horríveis foram escritas sobre a Christine na imprensa. E foi muito explorada a teoria do infanticídio e foram inventadas histórias e motivos para Christine ter matado o Gregory,
porque uma mãe matar o filho vem de muito mais do que um primo do marido ter matado a criança por inveja, por exemplo. É importante frisar que a investigação, de fato, não revelou nenhum comportamento suspeito da Christine em relação ao Gregory. Nunca foi provado nem que ela deu uma palmada no menino alguma vez. A Christine Villemin foi oficialmente exonerada em fevereiro de 93 pelo Tribunal de Apelações de Dijon, devido à ausência de qualquer evidência contra ela. Os pais do Gregory lamentaram a escassa cobertura midiática da sentença que exonerou a Christine, ao contrário da cobertura midiática extrema que tinha marcado a acusação dela anos antes. A dor da Christine sempre me pareceu muito genuína. Até nas imagens que a gente vê no documentário do Netflix, né, muitas imagens mostrando até o funeral do Gregory, e ela demorou a se recuperar da perda do filho. A reação dela no funeral do Gregory era a reação de alguém que estava sofrendo muito. A mulher desmaiou ali. Eu realmente não acredito que a Christine tenha tido algo a ver com a morte do filho, e ela parece amá-lo e sentir a sua falta. Depois de 2 acusações e prisões mal sucedidas, a do Bernard Laroche e a da Christine Villemin, as críticas ao trabalho do juiz Lambert começaram a se multiplicar. Ele era facilmente influenciado pela pressão da mídia, pelos advogados do Bernard, ele deixou de cumprir os protocolos e, com isso, anulou várias provas. Vocês já sabem grande parte das besteiras que ele fez, né? Então, em 1987, o caso do assassinato do Gregory foi assumido por outro juiz de instrução, o juiz Maurice Simon, que era bem mais experiente e sério. Ele tinha 64 anos e era o presidente da Câmara de Investigação e Acusação do Tribunal de Dijon. O juiz Simon resolveu recomeçar a investigação de assassinato do zero e criticou duramente o trabalho do juiz Lambert. Outra coisa que o juiz Simon fez no caso, logo de cara, foi impor aos advogados, às partes civis e aos investigadores o mais estrito respeito pelo sigilo da investigação e total silêncio com a imprensa. Claro que o próprio juiz Simon também adotou um estilo muito mais discreto do que o seu antecessor em relação à mídia. O juiz Simon não teve problemas em fazer o seu trabalho em conformidade com o Código de Processo Penal francês. Inclusive, o trabalho minucioso realizado por ele permitiu que o caso avançasse. O Maurice Simon compilou um arquivo de 19.000 páginas sobre o caso, além de ter realizado mais de 200 audiências de instrução e uma reconstituição do crime que durou 3 dias. Em setembro de 89, quase 2 anos após ter assumido a instrução do caso, o juiz Simon deu a sua primeira declaração à imprensa. Os jornalistas estavam irritados e dizendo que a investigação estava estagnada, afinal eles não tinham mais acesso a cada passo que era dado. Mas o juiz Simon surpreendeu a todos ao dizer que ele previa futuras reviravoltas e que poderia haver vários culpados no crime. Na edição de 26 de outubro de 89 da revista semanal La Nouvelle Detective, foi publicada uma entrevista exclusiva com o juiz Simon. Mas essa entrevista, entre aspas, foi gravada ilegalmente e, claro, sem o consentimento do juiz, pelo jornalista Jean-Paul Pradier. Na verdade, o jornalista gravou uma conversa do juiz com outra pessoa, entendeu? Sem as duas partes nem saberem que estavam sendo gravadas. Ok. Nessa gravação, o juiz Simon afirmava que ele acreditava que o Bernard Laroche era o culpado, sim, e que ele acreditava que a Christine logo seria exonerada. Nessa época, o Bernard já tinha sido assassinado e a Christine estava no olho do furacão. Os advogados que representavam a família do Bernard Laroche entraram com um pedido para que o juiz Simon fosse afastado do caso e exigiram ainda 450.000 francos de indenização para a viúva do Bernard, a Marie-Ange Laroche.
Em 22 de janeiro de 90, o Maurice Simon teve que comparecer ao tribunal e foi oficialmente afastado do caso. O juiz Simon, que se sentiu traído e humilhado, teve um ataque cardíaco alguns dias depois, em 28 de janeiro de 90. Ele passou 3 dias em coma e acordou com amnésia, não se lembrando mais do caso Villemin. Ele se aposentou imediatamente e perdeu grande parte das suas faculdades intelectuais por causa desse infarto. O juiz Simon morreu em 94, aos 71 anos. Caraca, o jeito que esse caso vai desenrolando é inacreditável. A Christine e o Jean-Marie acreditavam que o juiz Simon estava fazendo um ótimo trabalho, e até que ele já estava perto de descobrir quem matou o Gregory. Em 98, o casal teve mais um filho que eles chamaram de Simon, em homenagem ao falecido juiz. Um terceiro magistrado, o juiz Jean-Paul Martin, um juiz experiente de 61 anos, assumiu e continuou a investigação do caso Gregory até setembro de 93. Foi ele que encerrou o caso contra a Christine e a exonerou no mesmo ano. Em janeiro de 2016, o filho do juiz Simon entregou ao tribunal 5 cadernos nos quais o pai tinha exposto as suas impressões pessoais sobre o caso Gregory antes do infarto, quando ele ainda era o juiz de instrução do caso. E em 2017, a mídia teve acesso a alguns desses cadernos e divulgou alguns trechos. Em julho de 88, o juiz Simon escreveu: "Parece certo que Bernard Laroche sequestrou o pequeno Gregory Villemin. Ainda tenho que descobrir quem matou essa linda criança. Infelizmente, não é provável que eu descubra os verdadeiros culpados além do Bernard. Há um desejo absoluto de obstruir a justiça por aquela família. Eles querem a todo custo me impedir de ouvir a Muriel Boll, porque tem medo que ela desabe." A Muriel é aquela que dedurou o Bernard e depois mudou de ideia por motivos. Foi lá e se retratou, né? Aham. Também teve um trecho em particular que foi divulgado, onde o juiz Simon falava sobre o juiz Lambert. "Continuamos confusos com as deficiências, as irregularidades, os erros, as ocultações de provas e a desordem intelectual do juiz Lambert. Estou diante do erro judicial em todo o seu horror, aquele que pode levar a um homem ou mulher inocente a mais terrível sentença. Existe erro judicial. Eu agora sei disso." Nossa, detonou o cara. Não, desordem intelectual do juiz Lambert. A gente tá rindo, mas na mesma noite em que esse trecho sobre o juiz Lambert foi divulgado pela mídia francesa, em 12 de julho de 2017, o juiz Lambert cometeu suicídio na casa dele. Ele deixou 5 cartas, uma para a esposa, uma para a filha, uma para a mãe, uma para o editor dos livros de mistério que ele escreveu ao longo dos anos, e uma carta de 3 páginas para um jornalista chamado Christophe Gobin, para ser publicada no Les Républicains. Eu não vou ler a carta inteira aqui, porque ninguém tem tempo para ficar ouvindo a carta de 3 páginas do juiz Lambert. Então, eu só vou ler o trecho que fala especificamente do caso do Gregory, sem toda a enrolação que ele estava fazendo. "Essa enésima reviravolta é infame. A máquina de moer foi posta em movimento para destruir ou danificar as vidas de muitas pessoas inocentes, para responder ao desejo de vingança de alguns espíritos feridos em seu orgulho ou na honra de seus corpos. Alguns dos meus colegas seguiram o exemplo com abominável má-fé, porque já em novembro de 84 consegui demonstrar que, se Muriel não estava no ônibus escolar, não foi na terça-feira, 16 de outubro, mas sim na terça-feira seguinte, 23 de outubro, a semana em que ela voltou para casa por causa de uma gripe. As provas estão nos autos. Registro da escola, o depoimento do motorista do ônibus, um atestado médico e as entrevistas de outras colegiais que às vezes tinham pontos de referência precisos, mas que mesmo assim estavam errados por uma semana. Para evitar perder prestígio,
procurarão então um bode expiatório, e me recuso a desempenhar esse papel. Embora por vezes tenha falhado, tenho a consciência perfeitamente tranquila em relação às decisões que tive que tomar neste caso. Ou seja, o juiz Lambert continuava sendo uma pessoa orgulhosa, deixando implícito que ele acreditava que o Bernard Laroche era inocente e que, aos olhos dele, a culpada continuava sendo a Christine Villemin. Né? Ele fez tudo certo nesse caso, a consciência dele estava tranquila. Mas se matou. E o fato da Muriel ter tido uma gripe uma semana depois, no dia 23 de outubro, não tem nada a ver com o que aconteceu ou deixou de acontecer no dia do assassinato, em que ela também não esteve no ônibus escolar, né? Só para constar. Se eu tiver que escolher na palavra póstuma de um dos dois juízes para acreditar, com certeza não vai ser na palavra do juiz Lambert, que arruinou completamente esse caso. Não, e lembrando que o juiz Simon escreveu aquilo, sei lá, para as memórias dele, para a anotação dele. Sim, anotações pessoais enquanto ele era o juiz de instrução do caso. Exatamente, não era algo que ele pretendia que fosse lido. Exatamente, entendeu? Foi algo que foi póstumo, acredito que contra a vontade dele, e também acredito que com uma honestidade difícil de contrariar. Ao longo de todos esses anos, novas pistas foram sendo reveladas e as investigações foram prosseguindo. Nessa parte aqui agora, eu vou focar nas pistas e nas testemunhas que surgiram ao longo desses anos especificamente. Em 19 de outubro de 84, uma mulher foi ouvida sobre um evento ocorrido no estacionamento de um supermercado em Bruyères, onde ela administrava uma barraca de salgadinhos. A mulher teria ouvido uma conversa entre 3 jovens, 2 homens, um deles de bigode, e uma mulher, em 13 de outubro de 84, 3 dias antes da morte do Gregory. Um dos homens estava dizendo às outras 2 pessoas: "Sim, temos que fazer alguma coisa. Ele está começando a nos irritar. Ele está começando a nos irritar seriamente." O outro homem, então, teria respondido: "Se eu pegá-lo, eu o coloco no rio Volone. Pode ter certeza que sim." A mulher, da barraca de salgadinho, mais tarde reconheceu o homem de bigode como sendo Bernard Laroche. Lembrando que não é tão difícil assim você reconhecer as pessoas nessa cidade, nessa vila de Lepage, porque tinha 400 habitantes e todo mundo se conhecia. Uhum. Eu também mencionei para vocês no episódio anterior que no dia 9 de novembro de 84, em Docelle, um guarda encontrou às margens do Barba, um canal que desemboca no rio Volone, uma ampola de insulina vazia, com capacidade de 2 ml, além da embalagem dessa ampola e uma seringa. O local onde esses itens foram encontrados é também o local designado pela Muriel Boll como sendo o local onde o Bernard teria saído do carro com o Gregory. O que eu não cheguei a dizer no episódio 1 é que a mãe da Muriel, a Janine Boll, era diabética e recebia injeções de insulina. Ela possuía frascos de insulina da mesma marca que foi encontrada e possuía seringas do mesmo tipo. Isso segundo a enfermeira da Janine, a mãe da Muriel. A enfermeira confirmou essa informação durante uma audiência com o juiz Simon em 21 de novembro de 89. A injeção de insulina numa pessoa não diabética pode levar ao coma profundo. Após uma injeção de grande quantidade de insulina, o nível de glicose no sangue diminui e o cérebro, que não recebe mais glicose, para de funcionar rapidamente. Trata-se de um coma hipoglicêmico. Surge então uma questão. Será que uma injeção de insulina pode ter sido dada ao Gregory antes de jogá-lo no rio? O Dr. Deran, um dos legistas que realizou a autópsia do Gregory, afirmou que considera que a injeção de insulina é plausível no caso do Gregory e que uma ampola cheia de insulina poderia causar um coma hipoglicêmico na vítima. O médico descartou a possibilidade do menino ter recebido uma injeção intravenosa, mas ele não excluiu a possibilidade de uma injeção intramuscular, na nádega, por exemplo.
Essa dose de 2 ml é 6 vezes maior do que a dose tolerada por uma criança diabética de 4 anos. Levaria menos de 1h30 após a injeção para que a criança entrasse no estado de inconsciência. E isso a gente está falando de uma criança diabética, né? Que realmente precisaria de insulina. Se ela tomasse uma dose de 2 ml, que é bem maior do que o normal. No caso do Gregory, que não era diabético, seria ainda mais rápido do que essa 1h30 para ele entrar em coma. A detecção de insulina durante uma autópsia é muito difícil, se não impossível, a não ser que haja uma suspeita específica. Uma amostra de humor vítreo na hora da morte permitiria observar a hipoglicemia. O líquido cefalorraquidiano também deve ser coletado para comparar o nível de insulina total com o nível de insulina natural e assim provar que insulina foi injetada. O nível natural de insulina pode ser determinado através da quantificação de uma molécula produzida naturalmente ao mesmo tempo que a insulina, o peptídeo C. Como não houve suspeita de injeção de insulina no momento da autópsia do Gregory, então nenhuma dessas amostras foi colhida e a gente não tem como saber se a insulina pode ter feito algum papel na morte dele ou não. A presença da insulina no corpo do menino nunca foi comprovada e permanece apenas uma suposição. Nenhuma análise toxicológica apoiou essa hipótese, até porque nenhuma análise toxicológica foi feita. Também é interessante saber que, aparentemente, a Muriel confessou para a enfermeira da mãe que ela realmente estava dizendo a verdade na primeira vez que falou com os policiais e acusou o Bernard Laroche. A Muriel também teria dito que ela apanhou da família e teve que se retratar. A enfermeira procurou o Jean-Marie e contou para ele a respeito da confissão que a Muriel fez para ela. Mas a enfermeira não quis dar depoimento para os investigadores, porque quando ela ainda morava em Vosges, ela recebeu ameaças de morte só por ter dito que a Muriel sabia aplicar injeções de insulina e às vezes aplicava insulina na própria mãe. O Jean-Marie gravou a conversa dele com a enfermeira com o consentimento dela, e depois que ela morreu, ele divulgou essa gravação. Eu sempre me perguntei por que o Bernard Laroche levou a Muriel junto com ele quando ele foi sequestrar o Gregory, se isso realmente tiver acontecido, né? Porque não faria sentido ele levar a cunhada adolescente para testemunhar um crime, um sequestro de uma criança. Mas se o Bernard levou a Muriel com ele especificamente por causa da insulina, que ela sabia aplicar, aí a história começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Do porquê a Muriel estava lá, porquê ela participou do sequestro ou do crime em si. É porque mesmo ela contando, parece um rolê aleatório. Sim. Né? E realmente isso dá algum sentido. Sem dúvida, se o juiz Lambert não tivesse tanta pressa em aproveitar o fim de semana e tivesse feito logo uma acareação entre a Muriel e o Bernard e a afastado da família com quem ela morava, talvez a verdade fosse descoberta. Mas depois de confessar à polícia e confirmar a história ao juiz, a Muriel voltou para casa, onde um vizinho supostamente a ouviu gritar a noite toda. Durante a investigação realizada pelo juiz Simon, ele interrogou vários vizinhos e pessoas que moravam na vila de Lepange para saber se alguém tinha visto ou ouvido algo a respeito do assassinato. E um aposentado de Lepange afirmou que ele notou 3 vezes, na semana anterior ao crime, um homem de bigodes, cabelos ondulados de comprimento médio e olhos esbugalhados que usava 2 diferentes carros verdes. Nessas 3 ocasiões, o homem de bigode observou as crianças saindo da escola de Lepange e observou também as janelas da casa da babá do Gregory. Além desse aposentado, outro homem morador de Lepange também notou esse estranho comportamento por parte de ninguém menos que o Bernard Laroche. Outras testemunhas que surgiram foram um homem local chamado Claude Collin e a amante dele, Marcelle Claudon. Na época do assassinato, nenhum dos dois se apresentou como testemunha
porque eles não queriam que ninguém soubesse que eles estavam juntos. Afinal, eles tinham um caso extraconjugal e também estavam matando o trabalho. Mas por volta das 17 horas, pouco antes do sequestro do Gregory no dia 16 de outubro, o casal estava no carro do Claude, dirigindo por um prado, e se depararam com o veículo verde dirigido por Bernard Laroche. O carro do Bernard estava indo na direção da residência do casal Villemin e tinha uma mulher ruiva no banco do passageiro, Muriel Boll. As técnicas para estabelecer um perfil genético evoluíram consideravelmente dos anos 80, quando o crime aconteceu, para cá. Em 84 ainda não existia o DNA. Acompanhando esse desenvolvimento, os advogados dos pais do Gregory solicitaram 3 vezes, entre novembro de 99 e junho de 2010, que análises fossem feitas nos selos das cartas do Corvo, para ver se era possível obter algum DNA. As esperanças de conhecer a verdade foram reavivadas pela análise do DNA presente na metade de um selo, medindo 2,6 centímetros por 1,1 centímetro, que poderia ter preservado a saliva do corvo da carta enviada em 27 de abril de 83, endereçada aos avós do Gregory, a Monique e o Albert Villemin. Durante o verão de 2000, especialistas do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Universitário de Nantes examinaram aquela metade do selo. Infelizmente, essas análises não tiveram sucesso porque os vestígios de DNA não eram interpretáveis, devido às diversas manipulações do envelope desde 83 ou às condições de conservação daquele selo. Em 11 de abril de 2001, a Divisão de Acusação do Tribunal de Apelação de Dijon, considerando que não havia razão para processar ninguém, encerrou a investigação do caso com uma decisão de arquivá-lo e fixando o prazo de prescrição para 11 de abril de 2011, dali a 10 anos. Em 9 de julho de 2008, a pedido do Jean-Marie e da Christine, o Procurador-Geral do Tribunal de Recurso de Dijon anunciou que o inquérito seria reaberto e que novos testes de DNA com uma tecnologia mais avançada seriam feitos. Em 20 de outubro de 2010, o procurador ordenou que fossem analisados um fio de cabelo encontrado na calça do pequeno Gregory, as cordas usadas para amarrá-lo e que fosse feita a comparação das gravações das vozes do corvo e das vozes dos diferentes protagonistas desse caso, além de uma busca de vestígios digitais nas partes adesivas dos envelopes das cartas e a busca de vestígios na própria carta que reivindicava a responsabilidade pelo crime. Em janeiro de 2012, o procurador anunciou que não foi possível extrair o DNA do nó das cordas. Já o fio de cabelo revelou um genoma mitocondrial que não pôde ser associado a ninguém. O advogado do casal Villemin declarou à imprensa em 1º de setembro de 2012 que a perícia da voz do corvo, preservada em fitas cassete agora digitalizadas, seria possível. A nova investigação consistiria em comparar a voz do corvo com as gravações feitas por jornalistas durante reportagens. Mas, embora a análise das gravações de áudio tenha revelado as vozes de um homem e uma mulher, ela não permitiu que uma pessoa específica fosse identificada. Uma curiosidade importante que o Jean-Marie Villemin declarou recentemente é sobre os nós, das cordas que estavam amarrando o Gregory. Tinha a corda amarrando as mãos, os pés e o pescoço dele. Ele falou que ele claramente reconhecia os tipos de nós que foram dados porque eram nós de tecelão, nós que eram dados nas fábricas têxteis da época. E todo mundo da família Jacob Villemin trabalhava na fábrica da cidade, que era uma fábrica têxtil. Então, assim, o Bernard, os tios, os primos, o pai do Jean-Marie, todo mundo sabia dar aquele tipo de nó específico. Uhum. Outras pessoas que não trabalhavam nessa área não saberiam dar esse tipo de nó. Uhum.
Mais recentemente, em 2017, os investigadores da Gendarmeria reafirmaram claramente que o sequestro do Grégory era certamente imputável ao Bernard Laroche e que esse sequestro tinha sido efetuado na presença da Muriel Boll. De forma totalmente inesperada, a reativação do caso na mídia em junho de 2017 levou ao depoimento espontâneo de um homem chamado Patrick, que era primo da Muriel. Ele afirmou para os investigadores que ele esteve na casa da Muriel, passou alguns dias lá, em novembro de 84, nos dias seguintes à prisão do Bernard Laroche. O Patrick afirmou ter ouvido as confidências da prima, que teria lhe contado que testemunhou o sequestro do Grégory por Bernard Laroche. O Patrick também teria testemunhado pessoalmente a violência física contra a Muriel por vários membros da família. Esse elemento pode corroborar a teoria dos investigadores de que as retratações da Muriel foram causadas por forte pressão familiar. Segundo Patrick, houve uma reunião familiar improvisada, durante a qual a Muriel, com apenas 15 anos, teria sido agredida, insultada e ameaçada pela irmã, Marie-Ange, pelo pai, Lucien, e pela mãe, Janine, além de membros da família Jacob. Essa versão foi posteriormente negada pela família da Muriel. Em 14 de junho de 2017, mais de 32 anos depois do assassinato do Grégory, 3 pessoas ligadas a esse caso foram presas, no que a imprensa apresentou como uma reviravolta espetacular. Foram presos o tio-avô paterno do Grégory, o Marcel Jacob, irmão da Monique, a mãe do Jean-Marie. Além dele, a esposa do Marcel, chamada Jacqueline Jacob, também foi presa, e além do casal, foi presa também a Ginette Villemin, que era esposa do tio do Grégory, Michel Villemin, a cunhada do Jean-Marie e um casal de tios do Jean-Marie. O Michel Villemin não foi preso também porque ele morreu em 2010. Agora que aquela árvore genealógica lá da Nath seria bem útil para lembrar quem são essas pessoas. Além dessas 3 prisões, os avós paternos do Grégory, o Albert e a Monique Villemin, foram ouvidos novamente como testemunhas. Aparentemente, os investigadores acreditam que a Monique sabe bem mais do que ela já revelou. As acusações pelas quais o Marcel, a Jacqueline e a Ginette foram presos são cumplicidade em homicídio, omissão de denúncia de crime, omissão de socorro à pessoa em perigo e omissão intencional de prevenção de crime. Em relação aos 3 detidos, eles invocaram o direito ao silêncio. O procurador-geral explicou que, nessa fase, as investigações corroboradas pela análise criminal da Gendarmeria mostraram que várias pessoas contribuíram para a prática do crime. Ele também afirmou que nunca foi possível estabelecer o paradeiro da Jacqueline e do Marcel Jacob no dia do assassinato. Em 16 de junho de 2017, o Marcel e a Jacqueline Jacob foram indiciados por sequestro e sequestro seguido de morte e colocados em prisão preventiva. Já a Ginette Villemin, a esposa do Michel Villemin, foi liberada, sem acusações. Na entrevista coletiva que o procurador-geral deu sobre esse assunto, ele explicou que havia um casal de corvos e que, segundo a perícia em caligrafia, algumas das cartas anônimas foram escritas pela Jacqueline Jacob. Já o termo chefe, que aparece na carta de reivindicação do assassinato, aparentemente foi usado em 82 pelo Marcel Jacob durante uma discussão pública que ele teve com o Jean-Marie, durante a qual o Marcel supostamente se dirigiu ao sobrinho nesses termos: "Eu não aperto a mão de um chefe". A Jacqueline e o Marcel Jacob foram liberados e colocados em prisão domiciliar contra o parecer do promotor público, que havia solicitado que o casal permanecesse detido.
cada um deles teve que ficar preso em uma casa diferente. Eles não puderam cumprir a prisão domiciliar juntos e nenhum dos dois pôde ficar na casa que eles dividiam em Vosges. E sabe quem também foi presa depois, no dia 28 de junho de 2017, Alexandre? A Muriel Bolle. No dia seguinte, ela foi indiciada pelo presidente da Câmara de Investigação de Dijon por sequestro de menor de 15 anos seguido de morte. O relatório policial afirma que os elementos do processo reforçam a hipótese de que a Muriel sabia de antemão que o Bernard Laroche ia buscá-la na escola no dia do crime. Ela minimizou seu envolvimento, embora provavelmente tivesse conhecimento, mesmo que apenas parcialmente, das intenções do cunhado. A Muriel, portanto, participou potencialmente da preparação do crime e até mesmo pode ter escrito a carta de reivindicação do assassinato, que chegou no dia 17 de outubro de 84 para o casal Villemin. Essa parte das cartas que eles apontam para todo mundo, não sobra ninguém. Pois é. Que não... Mas, assim, essas perícias mais recentes foram feitas usando um software novo, né, que eu acho que é mais comum na França e na Suíça, chamado Anacrim, que ele testa não só a similaridade da letra, mas testa também o estilo da pessoa escrever, o estilo da pessoa se comunicar com a carta, entendeu? A linguagem que ela usa. A linguagem que a pessoa usa, o jeito de falar, entende? As palavras que a pessoa costuma usar ou não. Para isso foram recolhidas amostras da caligrafia, novamente, de várias das pessoas envolvidas, né? Dos protagonistas do crime, só que de um jeito mais oficial, do jeito correto, que deveria ter sido feito antes. Foram na casa das pessoas, fizeram buscas nas casas das pessoas, coletando correspondências e anotações, diários, cartas, né? Para servirem de amostras realmente das letras e da estilometria dessas pessoas, entendeu? Entendi. Então, esses relatórios de 2017 para cá são bem mais confiáveis do que tudo que a gente já viu até agora. Eu realmente acho, parece que está praticamente certo, que foi a Jacqueline Jacob que escreveu várias das cartas. E também parece bem provável que a Muriel tenha escrito aquela carta, porque eu lembro até que eu comentei, ela tinha 15 anos. Eu comentei até que quando eu vi aquela letra, parecia pra mim uma letra de criança. Ou alguém que era destro fingindo que era canhoto, alguma coisa assim. E ela era uma criança, né? 15 anos você ainda é criança, você ainda tem uma letra meio feia. Então talvez seja realmente a letra da Muriel. Mantida em solitária para sua própria proteção, a Muriel iniciou uma greve de fome. Ela resolveu imitar o que a Christine Villemin fez lá nos anos 80. Em 6 de julho, para afirmar sua inocência, protestar contra sua detenção e, acima de tudo, exigir uma acareação com o Patrick, o primo acusador. Ela encerrou a greve de fome em 10 de julho. Não durou nem 4 dias a greve de fome da Muriel. Em 28 de julho de 2017, foi realizada a acareação entre a Muriel e o Patrick. Ele continuou alegando que a Muriel havia sido violentamente molestada pela família no dia anterior à retratação, e a Muriel, por sua vez, contestou essa versão. Ela disse, inclusive, que o Patrick não estava lá naquela data e que ele deve ter confundido os dias. Há outra inconsistência no relato do Patrick, já que nessa acareação ele afirmou que uma equipe de TV estava presente durante a surra da Muriel e que a entrevistaram logo depois que ela tinha sido maltratada pela família. Mas nenhuma entrevista com a Muriel foi transmitida em 5 ou 6 de novembro, muito menos depois de ter levado uma surra. Depois de ter desenhado uma planta adequada da casa, apesar de algumas imprecisões, o primo Patrick admitiu ao juiz que já não se lembrava exatamente em que dia ele testemunhou aqueles acontecimentos, mas que ele não era louco de inventar algo tão horrível assim. Ele viu a Muriel ser maltratada pela família e conversou com ela a respeito do sequestro do Gregory. Em 1º de outubro de 2017, o Le Journal du Dimanche publicou os resultados de uma nova perícia de caligrafia
que designou novamente a Jacqueline Jacob como autora de 2 cartas de março e abril de 83, apresentando numerosas semelhanças e nenhuma diferença significativa entre a letra dela e a grafia das cartas. Essa nova perícia grafológica também resultou em algo surpreendente. A Monique Villemin, a avó do Gregory e mãe do Jean-Marie, pode ter sido responsável por escrever uma das cartas ameaçadoras. A Monique é particularmente conhecida nessa história por ter defendido um dos filhos dela, o Michel Villemin, o marido da Ginette, que também foi presa em 2017, mas que não foi acusada de nada depois. O Jean-Marie sempre criticou muito a mãe, até publicamente, por ter informações sobre a morte do neto Gregory. Ele suspeitava que a Monique queria proteger o Michel. O envolvimento do Michel Villemin e do Marcel Jacob nessa história não me surpreendeu nem um pouco, e também não deve ter surpreendido vocês. O Michel e o Bernard Laroche, além de primos, eram melhores amigos. Eles também cresceram admirando o tio Marcel Jacob. E nenhum desses caras eram pessoas lá muito boas. Pelo contrário, em Le Pange ninguém tem nada de bom para falar deles, a não ser a própria família. Uma curiosidade que não tinha ficado clara para mim antes e que eu descobri enquanto eu escrevia esse segundo episódio é que o Michel, quando ele recebeu a ligação falando do sequestro do Gregory, ele não falou logo de cara que o Corvo disse algo sobre você vai encontrar o seu sobrinho no Rio Volone. O Michel deixou a polícia perder tempo fazendo as buscas iniciais pelo Gregory na mata. Foi só depois de muita insistência do Jean-Marie, pedindo para ele repetir exatamente o que o Corvo tinha dito, perguntando se ele não se lembrava de mais nenhum detalhe importante, que o Michel finalmente soltou as palavras Rio Volone. Mas muito tempo já tinha sido perdido. Faz todo sentido a esposa do Michel ter sido presa também. Afinal, ela podia fazer parte do esquema e do crime em si. A Monique Villemin, a mãe do Michel e do Jean-Marie, irmã do Marcel, morreu aos 88 anos num lar de idosos em 19 de abril de 2020. Ela morreu de Covid sem ter revelado mais nada a respeito da morte do Gregory. Os investigadores acharam que agora, depois que ela morreu, sem a influência da esposa, o Albert Villemin poderia falar alguma coisa. Mas ele morreu menos de 3 anos depois, na mesma casa de repouso, e também não contou mais nada. Também é uma curiosidade interessante que o Corvo nunca falava sobre o escândalo do incesto, do qual a Louisette foi vítima. Ele sempre falava de coisas ofensivas, e que fossem fazer mal, segredos e tal, principalmente relativos ao Albert Villemin e ao passado dos pais dele, da família dele, e ao Jean-Marie. O Corvo queria humilhar e ameaçar os Villemin, mas não a família Jacob, que era a família da Monique. Em 17 de novembro de 2017, perante o juiz de instrução, a Jacqueline Jacob defendeu um álibi incontestável segundo os seus advogados. Esse álibi seria o fato de que a Jacqueline e o Marcel estavam no trabalho no dia do assassinato do Gregory. Mas eu não acharia que esse álibi era tão incontestável assim, porque o Marcel era famoso por sair do trabalho sem avisar e sem ninguém perceber. Então ele podia muito bem ter feito isso no dia do crime. Quando a polícia revistou a casa do Marcel e da Jacqueline, foi encontrado guardado num cofre no escritório do casal uma ata de uma reunião sindical que teria acontecido no dia do assassinato do Gregory, por volta das 17, 18 horas. Essa ata estava assinada pelo Marcel e pela Jacqueline Jacob. Mas quem guarda uma ata de uma reunião de mais de 30 anos atrás num cofre? Só quem sabe que vai precisar de um álibi no futuro. Ou alguém que tenha forjado aquela ata de reunião para servir de álibi. Esquisito. Também foram encontrados numa caixa na garagem vários recortes de notícias da época do assassinato do Gregory e dos anos seguintes.
Mas eram só notícias das acusações contra a Christine Villemin e notícias que falavam coisas ruins a respeito da Christine e do Jean-Marie. Em 20 de dezembro de 2017, o Marcel Jacob foi autorizado a retornar para a casa dele em Vosges, um mês depois da esposa Jacqueline também já ter sido autorizada a retornar. Os advogados da Muriel solicitaram em 13 de abril de 2018 que ela também fosse autorizada a retornar para a casa dela. Em 25 de abril de 2018, a Câmara de Investigação do Tribunal de Dijon permitiu que a Muriel fosse para casa. Em 16 de maio de 2018, a acusação contra a Muriel foi cancelada por uma decisão da Câmara de Investigação de Dijon. As acusações contra o casal Jacob também foram anuladas no mesmo julgamento. Os controles judiciais que pesavam sobre eles foram simultaneamente levantados pelos magistrados. As acusações foram anuladas porque os juízes estimam que o caso contra os Jacob é muito leve e não existem provas suficientes contra eles. Eu concordo, de certa forma. Por mais que a gente tenha muitas evidências assim, circunstanciais que apontem para eles, não tem nada que justifique eles serem presos ou condenados. Não, e principalmente em relação ao Gregory, né? Porque, provou que uma pessoa escreveu uma carta. Sim. Mas quem foi a pessoa que efetivamente matou a criança. que matou? Que pegou, acho que é bem certo que foi o Bernard com a Muriel. Mas quem matou? Porque a polícia parece que está bem certa que o Bernard sequestrou a criança com a Muriel e entregou para alguém. E essa outra pessoa, ou pessoas, foram os responsáveis pela morte do menino e por ter colocado ele no rio, entendeu? Entendi. Em 8 de novembro de 2018, após 25 anos sem se manifestar na mídia, a Muriel publicou um livro intitulado Quebrando o Silêncio, no qual ela tornou pública a sua verdade sobre o caso. Antes do livro ser posto à venda, ela deu 2 longas entrevistas ao canal de notícias LCI e ao jornal diário Le Parisien, nas quais ela relembrou a sua vida, marcada para sempre pelo caso, e o seu depoimento acusando Bernard Laroche, que foi extorquido, segundo a Muriel, pela polícia. Nesse livro, ela não falou nada de diferente que a gente já não saiba. A juíza investigadora Claire Barbier recentemente conversou com o casal Villemin e os informou sobre um relatório de 48 páginas elaborado pela Gendarmeria que chegou à seguinte conclusão. Bernard Laroche seria de fato o autor do sequestro do Gregory Villemin, mas o assassinato seria obra de uma segunda equipe. A principal teoria com a qual a polícia está trabalhando agora é que houve um complô para sequestrar e assassinar o Gregory, que envolveu os tio-avós, o Marcel e a Jacqueline Jacob, a Muriel Bolle, o Bernard Laroche e provavelmente o Michel Villemin, o tio do Gregory, que já morreu em 2010. O motivo seria ódio e inveja. O Michel Villemin tinha um histórico de comportamento violento desde a juventude e um relacionamento horrível com o irmão Jean-Marie. Ele morava muito perto de todas as cenas de crime e é, no geral, super obscuro. É bem possível que ele tenha trabalhado com o Bernard, o Marcel e as outras pessoas. O que provavelmente aconteceu é que o Marcel, a Jacqueline, o Bernard e provavelmente 2 outros membros da família desempenharam o papel de corvo por anos. E um dia resolveram matar o Gregory Villemin quando, alguns dias antes do crime, o Jean-Marie se gabou da sua casa e do seu novo sofá para o tio Marcel Jacob e para o irmão Michel Villemin. Sendo que o Jean-Marie tinha até pegado um empréstimo para comprar o sofá. Ele não era rico nem nada, ele só era melhor de vida em relação ao resto da família dele. Pelo menos de dinheiro, ele não era rico. Ele era rico de amor. E de uma família amorosa. A pessoa fez um empréstimo. Assim, hoje em dia a gente compra parcelado. Então, que seria mais ou menos a mesma coisa. Sabe? Mas assim, o motivo para você assassinar o seu sobrinho ou sobrinho neto é porque o seu irmão foi lá e se gabou do sofá novo dele. Não, mas é importante você falar Eu acho que isso foi a gota d'água. Eles
não eram ricos, porque eu lembro da impressão de ver o documentário, é que parecia que eles estavam acima da galera, sabe? E acima realmente estavam. Mas assim, como se... E é um documentário mostrando uma época de 87, uma época que eu era criança, 84. Não lembro. Então assim, olhando e vendo o que falava, parecia que eles tinham muito dinheiro, sabe? E não, eles eram pobres, vivendo num lugar pobre. Sim. Só que tava Eles passaram 3 anos construindo uma casinha, né? Depois de casar. Quando a casa estava pronta, se mudaram para essa casa que o Jean-Marie e a Christine construíram com todo esforço. Ainda tinha, tipo, montes de pedrinhas que o Gregory gostava de brincar lá fora, que sobrou da construção da casa. A casa deles em si era bem simples. E precisou de um empréstimo para eles comprarem um sofá novo em 84. E o Jean-Marie era encarregado da fábrica, a Christine trabalhava na fábrica também, mas eles estavam muito, muito longe de serem ricos, sabe? Eles, eu diria que eram pobre plus. Não era nem uma classe média. Em fevereiro de 2004, o corpo do Gregory foi, de acordo com a vontade de seus pais, exumado do cemitério de Lepange e cremado em Epinal, após uma cerimônia estritamente privada. O casal resolveu fazer isso porque eles decidiram se mudar de vez e cortar todos os laços com a vila de Lepange e com a família do Jean-Marie. Então eles não poderiam deixar o pequeno Gregory para trás, enterrado naquele cemitério onde eles nunca mais queriam botar os pés. Eles cremaram o Gregory e levaram as cinzas com eles para Étampes, onde eles moram atualmente. O Jean-Marie e a Christine ainda são casados e ainda vivem bem juntos. Eles levam uma vida discreta e anônima e tiveram outros 3 filhos depois da tragédia do Gregory. O Julien, que nasceu em 85, a Emmeline, que nasceu em 90, e o Simon, que nasceu em 98. A Christine trabalha meio período e o Jean-Marie trabalha em tempo integral no mercado imobiliário. Desde então, o casal se refugiou no silêncio, falando somente por meio dos seus advogados a cada reviravolta do caso. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Lua Cardoso. Muito obrigada pelo seu apoio, Lua. Eu espero que você tenha gostado dessa segunda parte, né, do caso do Gregory. Se você já conhecia esse caso, eu também espero ter conseguido trazer informações novas para você. E se você também quiser se tornar um dos nossos apoiadores e ganhar um agradecimento no final de algum episódio, faça igual a Lua. O que vocês acharam do caso complexo do Gregory Villemont? Eu acho que todo mundo vai concordar que a família do Jean-Marie, por parte de pai e de mãe, era bem esquisita e que eles com certeza devem ter sido os responsáveis pelo assassinato. Mas será que só as pessoas presas em 2017 fizeram parte desse complô? Ou será que tinham outros membros da família envolvidos que não foram mencionados? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vamos conversar sobre o caso do Gregory Villemont. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.